Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim para a gente dar continuidade à nossa pintura de folhas e de uvas. Esses motivos que me pediram por várias vezes. Olha só, vou deixar esse desenho para vocês treinarem e vamos então para hoje pintar mais uma folhinha e mais um cachinho de uva. Vou pintar também com poucas cores, essa folha e o cachinho de uva, para facilitar aí pra gente. Olha só, essa parte aí de cima, eu enchi ela toda com verde pinheiro, e essa parte de baixo eu estou enchendo com verde folha. Nessa região central, vamos emendar bem essas duas tonalidades. Olha só, vamos encher tudo isso, vamos emendar bem. Vou passar um pouquinho mais de verde folha nesse encontro, para que essa emenda fique o melhor possível, tá vendo? Vamos passando com movimento circular. E para essa região mais afora, as bordas dessa folha, na parte mais escura do verde pinheiro, eu vou colocar um toque também de verde folha, não lado a lado, mas em alguns cantinhos. Leve pouco verde folha, vai espalhando mais para as pontinhas e emendando essas duas tonalidades. Feito isso, a gente vai trabalhar também um pouco esse outro lado que está mais clarinho. Vou pegar o verde pinheiro e vou fazer aqui um contorninho para essas bordas, não lado a lado, mas em alguns cantinhos. Em alguns lugares, eu puxo, olha, esse verde pinheiro um pouquinho mais longo. Em outros lugares, eu deixo mais que um contorno assim, grosseiro, um tanto emendado. Observe os pontos por onde eu vou distribuindo esse verde pinheiro. Pouquinha tinta só na quina do pincel, um pincel número 2 ou número 4, chato. Vou puxar nesse cantinho aí maior, mais largo, um pouquinho de verde pinheiro também. E para essa nossa folhinha, eu vou usar um pouco de verde soft. Você pode estar usando marfim, você pode estar usando areia, branco, azul bebê, a cor que você tiver na sua casa. No meu caso, eu estou usando verde soft. Pode ser o amarelo bebê também, tá, gente? Observe os pontos por onde eu vou colocar um pouco de luminosidade com esse verde soft. Olha só. É só um pouquinho de tinta, ele tem muito branco e eu não quero deixar a minha folha muito esbranquiçada. Então, eu vou me limitar mais a usá-lo nessa região mais clarinha. Nesse encontro da região clara e a escura. E para essa região mais clarinha. Lugar que recebe maior luminosidade e que a gente pode deixar esse verde aparecer um pouquinho como um brilho, algo assim mais clarinho aí em cima. Não exatamente aquele brilho, aquele excesso, mas pelo menos uma luz mais marcada. Veja que eu coloquei uma boa porção aí, mas eu vou dar uma apagada, dar uma unida nessas tintas. Vá puxando os excessos, procure não deixar excesso mesmo por essa região. Leve ele deixando mais que uma luminosidade mais marcada. Olha só os pontinhos por onde eu tô distribuindo pequenas porções. Tinta para a quina do pincel e só de um lado. Essa região aí eu vou deixar mais clarinha, mais marcada. Se o seu tecido tiver um fundo aí pintado, ele vai aparecer bem melhor. No caso, o fundo que eu vou fazer para esse desenho, ele vai ser bem próximo aos riscos principais, mais central e bem suave. Será aquele fundo que colocaremos apenas o verde oliva e o branco. Para essa região aí de cima, mais escura, eu vou fazer só umas marcas, como se fossem marcas de nervura. Mas não será aquela nervura assim muito marcadinha, muito desenhada, igual a gente fez na outra folha. Essa folha, em termos de nervura, ela será assim bem mais discreta. Para marcar um pouco esse ponto de nervura, eu vou pegar a tinta verde pinheiro mesmo, tá?
Eu não vou deixar risquinhos com esse verde soft, mas marcar um pouco com o próprio verde pinheiro. E bem, marquinhas assim bem discretas. Não deixe nervuras muito marcadas para essa folhinha, a não ser que seja o seu gosto. Olha só os pontos que eu estou escurecendo mais, principalmente essa região aí central. Essa folhinha é outra daquelas, assim, sem muitos detalhes, com poucas cores, mas tranquila de ser feita. Você precisa apenas se preocupar um pouco com esses contornos e com essas nervuras que precisam ser mais discretas. Para esse cabinho, eu vou encher inicialmente ele todo com verde pinheiro. Vou colocar um pouco de verde folha na parte de cima, como uma luminosidade. Tudo isso é pouquinha tinta no pincel. E vamos, então, para a pintura desse cabinho. Para a pintura desse cabinho, eu vou encher tudo de marrom, lado a lado mesmo. Isso tudo cheio com o marrom, eu vou puxar um pouquinho desse marrom, olha, para cima do cabinho da folhinha, pouquinha coisa. O que eu quero, o meu objetivo, é fazer uma mistura do verde pinheiro com o marrom, deixando nem só marrom, nem só verde pinheiro. Mas, conforme ele vai se aproximando, esse cabinho vai se aproximando da folha, ele vai perdendo esse tom do marrom e vai ganhando o verde da folha. Para esse outro que sai daí, eu vou também começar enchendo ele com marrom, vou dar sequência com verde pinheiro. Para esse brotinho que tá saindo aí do lado, eu também vou fazer essa mistura do marrom com verde pinheiro, não deixar nem totalmente um, nem totalmente o outro. Pegue um pincelzinho pequeno para você não borrar isso aí. Vou começar a colocar a sombra, vou deixar o meu cabinho para terminar depois e vou começar a colocar a sombra para esse espaço aí mais largo, passando preto por essas regiões mais laterais. A parte que vai mais para a direita, para baixo, ela levará uma quantidade maior de preto e a parte de cima ela levará bem menos, mais que um contorninho. Esse preto você vai pegar em pouca quantidade, só de um lado do pincel, vai sair distribuindo aí em cima desse marrom e emendando ele, deixando o seu contorno escuro e sumindo esse preto para cima desse marrom, conforme vai indo para cima do cabinho, para o centro do cabinho. Em alguns pontos, você pode crescer um pouco mais esse preto, em outros não muito. Aí, em cima, eu vou fazer também umas marquinhas com o preto. Mas o foco principal é essa região aí de baixo, onde eu quero deixar, assim, uma sombra mais marcada. Olha só, vou escurecer aí, vamos espalhar isso aí um pouco para cima. A parte que vai ficar para cima, quase nada, essa parte de baixo mais cheinha. Vou fazer uma marquinha também no centro dessa madeira. Vou pegar novamente o verde soft e vou começar a colocar a luminosidade. Você pode estar pegando a cor que você tiver aí. Você pode estar usando até aí em cima um pouco de mostarda, de ocre e ouro, amarelo bebê, branco. Até o azul bebê você pode estar colocando por essa região para dar essa luminosidade. Olha só. Vou espalhando, pouquinha tinta, quase nada, buscando unir bem ela, não deixar excessos. E dessa forma, o meu cabinho vai ganhando algumas luminosidades. Observe os pontos por onde eu vou distribuindo esse verde soft. No lugar do marrom que eu coloquei como base aí para o meu cabinho, se você quiser, você pode estar usando o sépia. O sépia, pode estar usando terra queimada, depende da cor que você queira dar para isso aí, que combine mais com o seu desenho, enfim. Olha só, tô só arrumando um pouquinho isso. Alguns lugares eu vou pegar o pincelzinho zero para fazer o contorninho direitinho com o preto.
E também o pincel zero vai me ajudar para eu fazer esse cabinho que tá faltando ainda aí em cima. Olha só, vou melhorando os meus contornos. Para essa região eu tô passando o preto mesmo, com o meu pincelzinho zero. Você pode ir arrumando todo o contorno do seu cabinho nessa hora. Feito isso, eu vou dar sequência a esse cabinho. Primeiro, eu comecei ele com marrom. Vou dar sequência com verde pinheiro, lembra que eu disse que ia passar o verde pinheiro? Emendando o verde pinheiro ao marrom. A partir de então, eu vou começar a usar o verde pistache. Vou emendar esse verde pistache, esse verde pinheiro, e vou pegando no pincel ao mesmo tempo uma pequena porção de verde pistache e de verde pinheiro. Porque o verde pistache, no caso do meu tecido, ele fica muito clarinho, ele não aparece muito. Então, eu vou pegando junto um toquezinho do verde pinheiro para ir fazendo como uma sombra, deixando mais marcadinho. Até então, eu tô fazendo uso do pincel zero para fazer esse cabinho aí. Ele tem um pouquinho mais de pelinhos. Quando eu me afastar um pouco dessa região, eu vou começar a usar o pincel 00, tá vendo? Eu vou mudar esse pincel para eu conseguir deixar esse detalhe ainda mais fininho. Lembrando que se você tiver com muita dificuldade para fazer esse risquinho assim fininho, você pode estar colocando uma gotinha de água na sua tinta que vai lhe ajudar, tá bem? Você pode deixar o seu cabinho como está. Se você estiver fazendo o desenho assim muito claro, muito aberto, você pode, olha, estar acrescentando um pouco mais de luminosidade. Eu vou colocar um pouco mais de luz no meu cabinho para você ver como você gosta mais, como você acha que vai combinar com um desenho que você esteja pintando aí na sua casa. Olha só, quando eu coloco um pouco mais do verde soft, ganha mais até um toque como que de brilho. Embora eu sugiro que você não deixe excessos de tinta por aí. A tinta que você colocar, busca dar uma espalhada nela. Agora, gente, eu vou pintar esse outro cachinho de uva, como no geral eu costumo pintar. Quando eu vou fazer, por exemplo, fazer um conjunto, vou pintar uva, eu pinto assim. Eu encho tudo com a cor que eu escolho, no caso eu escolhi o violeta. E pego o meu pincel, olha, encontro as minhas uvas. O pincel, assim, sujinho de branco, eu saio fazendo contorno novamente, encontrando as minhas uvinhas. Porque, no geral, quando a gente pinta com uma tinta muito escura, tudo some, os nossos risquinhos vão desaparecer. Então, a gente precisa refazer. Ou eu faço isso encontrando uvinhas, que nem sempre fica no lugar onde estava o do desenho. Ou eu pego o lápis e saio marcando com o lápis, que também dá certo, olha só. Passo o lápis, se você quiser, você pode forçar um pouquinho e pronto, sai marcando. Então, você já terá a noção dos lugares por onde você vai colocar o branco para fazer as separações das suas uvas. Para esse cachinho aí, eu vou usar também só duas cores, só o violeta e o branco. Vou fazer uso só dessas duas cores, mas, no entanto, eu vou passar, olha, primeiro uma camadinha de branco, misturando nesse violeta, que vai dar a ideia de um lilás, um violeta cobalto, algo mais suave. É como se nós já tivéssemos pintado a nossa uva com três cores, vamos assim dizer, branco, violeta cobalto e violeta, ou branco, lilás e o violeta. Mas, no caso, usamos apenas realmente duas cores, não é? Olha só, vou distribuindo para cada uma das minhas uvinhas uma porçãozinha de branco para o lado onde eu quero maior luminosidade. E, consequentemente, também eu vou usando esse branco para fazer as separações. Quando a gente usa apenas duas cores para a pintura das uvas, então a gente precisa entender que a cor mais clara vai fazer a separação entre as frutas. Independente de onde vem essa luminosidade, a gente vai precisar fazer essas separações. Então, a gente vai usar a cor mais clara em cima da escura
para fazer a marca das separações das frutas. Dessa forma, eu vou pegando pequenas porções de tinta branca, vou passando aí em cima do violeta e já vou marcando bem o contorno que vai dar a separação entre as frutas. Olha só. Vou distribuindo uma porção de branco, vou aproveitando assim para espalhar em cima, já deixando algumas regiões com maior luminosidade e as partes principalmente voltadas para o chão, assim com maior sombra, ou seja, quase nada de branco ou mesmo sem passar branco nelas. Vá levando um pouquinho a tinta, um pincel número 4, um número 6, se bem lixadinho, vai dar para você fazer esse trabalho com tranquilidade. Procure dar logo essa luminosidade para todas as suas uvinhas. Depois você volta se preocupando com o brilho, em melhorar o contorno. Para melhorar esse contorno, você pode estar usando até o pincel número 0, com o violeta puro. Você pega o violeta, sai passando um contorninho com o pincel número 0, espalhando um pouquinho e melhora caso você tenha dado uma borradinha ou você fez um contorno que não ficou muito bom, você pode dar uma arrumadinha no final, tá bem? Olha só, coloquei a minha primeira porção de branco nas minhas uvinhas e já separei todas elas, tá vendo? Já dá pra gente perceber, pra gente conseguir contabilizar quantas temos. Depois disso, olha só, vou dar logo uma arrumadinha aí nessas duas que está muito emendada. Você escolhe aquela que você quer deixar por cima e coloca um pouco de branco a mais, ou de luminosidade a mais. Tá vendo? E já deixamos, consequentemente, essa aí por cima. Agora, vamos pensar um pouco nas nossas luzes. Onde tem uma maior quantidade de luz. Então, eu vou pegar um pouco de branco e vou manchar um pouco essa casca, deixando assim mais clarinho aquela parte que eu quero que tenha, ou que mostre que tenha maior luminosidade. Olha só, vamos buscar deixar na mesma direção. Essa que tá aí por baixo, tenha cuidado para não levar muito branco para ela. E veja que eu tô deixando esse branco que eu tô levando assim manchadinho. Eu não tô emendando demais não, tá vendo? Mas também é opcional, você pode, muita gente pinta deixando essa tinta bem emendada e fica bonito. Eu particularmente gosto assim mais manchadinho, a minha pintura mais manchadinha. Então, eu deixo assim mesmo, mas fica ao seu gosto, tá bem? Olha como vai ficando aí minhas uvinhas, bem manchadinhas, com já uma boa luminosidade. Ainda vou voltar com um pouquinho de branco, pra gente colocar os brilhinhos. Veja que eu coloquei, primeiro eu clareei, fiz a separação delas. Agora, eu voltei colocando uma boa luminosidade. E depois eu vou distribuir aí em cima uns toquezinhos, excessozinhos de branco, para deixar os nossos brilhos. Aqueles brilhos que geralmente é comum às uvas. Olha só a quantidade de branco que levei aí, já deixei um excesso. Vou voltando, olha, para essas daí de cima. Costumo colocar mais que uma porçãozinha de branco. E você pode estar colocando em todas, ou pelo menos nessas que estão mais à frente, nessa região que tem mais luz. Não é necessário você colocar esses excessozinhos para todas as suas uvas. E agora está prontinho aí o nosso cachinho. É nessa hora que a gente vai pegar o pincelzinho número 0 e vai melhorar os contorninhos, as separações entre uma uva e outra. Tirar aqueles borradinhos. E para hoje, gente, eu vou fazer com vocês a pintura de mais esse cachinho e essa folhinha. Logo mais eu volto pra gente pintar mais outros tons de folha e de uva. Aquele risquinho que eu mostrei logo no começo do vídeo, eu vou deixar nas fotos do meu Facebook para quem quiser pegar, para treinar um pouquinho.
Olha só como tá ficando o nosso risco principal. Logo mais eu volto pra gente continuar com pintura de uvas. Beijos, até mais!